tema hoje é sobre o transporte público, a situação que nós estamos vivendo e essa mobilidade no trânsito e principalmente sobre a segurança. Estamos aqui agora também, gostaria de agradecer pela presença do senhor Luciano Medrado, ele é consultor da Federação Mineira de Transporte de Cargas de Minas Gerais. Seja bem-vindo, senhor. E ainda mais, o senhor passou hoje a tarde inteira, amanhã e a tarde inteira discutindo sobre mobilidade. Então a bola é toda com o senhor nesse momento. O que o senhor está achando que anda acontecendo aí? Obrigado e boa noite. É o tema que está na agenda, né, das grandes discussões hoje da sociedade. E, na realidade, a mobilidade urbana não é composta só pelo transporte de passageiros, né? Nós temos que entender que mobilidade urbana é a movimentação de passageiros e de cargas. Na realidade, a mobilidade é a movimentação das pessoas pela cidade, para ficar um conceito bem simples, e as pessoas se movimentam por 5 razões fundamentais. Residência, trabalho, lazer, saúde e consumo. E todos esses destinos, eles têm que ser abastecidos. E a humanidade não conseguiu descobrir outro meio, outro caminho, para poder abastecer a ponta do consumo, senão o caminhão. Então, a carga é o elemento absolutamente fundamental da mobilidade urbana e não é vista dessa forma. A gente não reconhece o transporte de carga e a movimentação de cargas como um componente absolutamente fundamental na dinâmica da movimentação da metrópole toda, da cidade, metrópole o país toda a cidade. Perfeito. O interessante é o seguinte, que a gente tem, principalmente os pedidos das pessoas aqui estão sempre relacionados com o trânsito, com a segurança no trânsito e principalmente essa questão do BRT. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor logo depois que a gente dá uma olhada aqui sobre o tema do BRT e mais um detalhe, um videozinho que nós vamos assistir. Manda aí, gente. Políticos, urbanistas e representantes da sociedade civil discutiram em evento realizado em Belo Horizonte a mobilidade urbana. Um dos assuntos mais debatidos é a implantação e os impactos do BRT, Bus Rapid Transit, o transporte rápido por ônibus. O novo sistema que será implantado na capital já existe em 156 países. Aqui no Brasil, a cidade de Curitiba foi a primeira a implantar este meio de transporte durante a gestão do arquiteto e ex-prefeito da capital paranaense, Jaime Lerner. E ainda hoje é referência nacional em relação à qualidade do transporte coletivo. A previsão é que o BRT proporcione viagens rápidas e confortáveis à população. Serão criadas estações onde os passageiros poderão pagar antecipadamente a tarifa e aguardar o ônibus em ambiente climatizado. De acordo com o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, a previsão de conclusão da entrega das obras será entre janeiro e fevereiro do ano que vem. A gente vê essas obras todas, a gente vê essa discussão toda, a gente vê esses ônibus novinhos, cheirando aí a carro novo, né? Diz que o melhor carro que existe é o carro novo. Nós estamos vendo esses ônibus, esses do BRT, novinhos, todo mundo dono para poder dar uma carimbada nele aí, curtir, ver com os amigos, ler um livro. Já pensou ser sentado agora num ônibus bacana, com ar-condicionado, com comodidade, você conseguir colocar uma música no ouvido, ouvir uma mensagem e pegar o seu livro, o seu jornal e conseguir ler com calma e com paz? Pois é, você que está nos assistindo nesse momento, vou falar de novo, 3209-3301, nosso também e-mail, alertageral@redesuper.com.br e no nosso Twitter, Alerta Geral TV. Senhor Luciano, o senhor viu aí a situação e eles mostrando, dando até gosto, né? Dá até vontade de falar assim, olha, eu vou deixar o carro em casa e eu vou trabalhar hoje pelo BRT. O que o senhor acha, a sua opinião aí como consultor nessa área de transporte urbano para esse povo? O que o senhor acha que é interessante? Seria o metrô? O metrô, eu escutei do professor Jaime Lerner, que o metrô é um sonho impossível. Ele é impossível porque ele vai sempre chegar depois do pico da demanda. Então ele não vai atender a demanda, ele vai sempre correr atrás. Correndo atrás do Hoje eu vi um número lá na Assembleia que me assustou muito. Se São Paulo continuar implantando o metrô no mesmo ritmo
que ele vem implantando até hoje, para atender a demanda de hoje, ele vai gastar 172 anos. Então, você imagina o de Belo Horizonte. Então, o metrô, sim, é uma alternativa, né? Mas nós temos que considerar outras alternativas, né? Não só o BRT, como VLT, como monotrilho, como bicicleta, como andar a pé, que é um modo de transporte. Para isso, a gente precisa de criar essas condições, né? Ter essa visão, né? E não começar a jogar pedra em quem a gente acha que está provocando o caos urbano. Na realidade, o grande problema das políticas públicas, né, é o mesmo problema do marketing de produto. Você fica focando no cliente, né, ao invés de você procurar conhecer e atender o foco do cliente. Então, essa história de dificultar a vida, né, quando eu falo a questão de carga, normalmente a primeira política pública que surge quando você tem problema de trânsito é fazer restrição à circulação de caminhão. Quando, na realidade, nenhuma política restritiva vai contribuir para a melhoria da qualidade. Agora, efetivamente, você iria na sua casa se lá não tivesse um fogão? Você iria na sua casa se lá não tivesse um gás? A gente viria aqui se não tivesse a bancada, os equipamentos todos que tem aqui? Não. E como é que isso chegou aqui? Chegou aqui pela movimentação das cargas. Então, você não pode, para resolver um problema, você não pode criar outros problemas. E a restrição à circulação de caminhão é a maior demonstração de falta de consciência, de falta de conhecimento na solução de problemas de tráfego urbano, de mobilidade urbana, quando você começa a tomar medidas pontuais. Elas não resolvem. É interessante realmente esse lado, esse foco que o senhor tem. Realmente o país precisa de investimento, precisa de estrutura, e se não tiver realmente esse transporte pesado, nós não vamos conseguir ter essas coisas de jeito nenhum. Mas hoje, realmente, quem é usuário do transporte público, ele pensa o seguinte, talvez, olha as perguntas aqui, ou alguns comentários de algumas pessoas. Estou vendo aqui o Ricardo Alves, ele falando aqui de Belo Horizonte. Senhores, qual seria a sugestão para melhorarmos o transporte público em Belo Horizonte? Você está começando a pegar suas próprias respostas, né, Ricardo? Maria Carolina, bom, em Contagem deveríamos ter mais investimentos em pavimentação. Acredito que teríamos um trânsito melhor. Lá está mais carente ainda. Ou seja, o poder público aí está precisando gastar um pouquinho de dinheiro para melhorar a qualidade aí do asfalto. O Adriano Jonas também, eu acho que as pessoas deveriam ir às ruas, às prefeituras, para protestar contra a qualidade do transporte público. O povo tem uma força que desconhece. Bom, se você conseguir chegar na frente da prefeitura e juntar muita gente, a não ser que na frente da rodoviária ou em ponto de ônibus. Outro dia eu vi realmente na praça da rodoviária ali, na praça ali da estação, eu fiquei surpreso, que quando eu vi umas filas enormes, filas assim indianas, um atrás do outro, e várias, uma atrás do outro. Falei, gente, o que é isso? Vocês estão distribuindo alguma coisa? Não, era fila de ônibus. E olha, deviam ter umas 200, 250 pessoas numa fila. Se passasse um ônibus vazio, ainda continuava a fila. Se passasse 2, continuava a fila. 3, 4, continuava a fila. Então a grande verdade é o seguinte, você acha que entra algum ônibus vazio para parar para essa população toda? Tem que investir realmente em mobilidade urbana. E curioso é o seguinte, nesses dados e nessas pesquisas, eles falaram o seguinte hoje, se você gastar o investimento aí do metrô, são 120 milhões por quilômetro colocado. Sendo que talvez o Metroleve ele gastaria 40 milhões. O BRT que está despontando realmente com uma solução a ponto que estão copiando o nosso famoso Júlio Lena, que benção, né? Um homem começar a criar com um projeto numa cidade igual em Curitiba, isso explodir em mais de 150 cidades no mundo inteiro. O que você pensa sobre isso, doutor Paulo Lamarck? Qual que é a solução para a gente? Não tem a solução única. Me parece que o tempo das soluções milagrosas já passou. Né? O problema é complexo, se ele fosse simples, ele estava resolvido. Eu tenho o seguinte pensamento, do mesmo jeito que o Brasil ficou muito tempo, né, as pessoas não aumentavam salário no Brasil porque não ia ter jeito e não iam dar conta de manter, as pessoas achavam que não tinha jeito. O que aconteceu? À medida que foi fazendo distribuição de renda nesse país, os salários foram aumentando, as pessoas que antes não podiam comprar nada começaram a comprar as coisas, começaram comprando televisão, depois compraram geladeira, hoje estão comprando carro.
né? Você ampliou o mercado interno brasileiro, foi uma estratégia interessante. Eu acho que o nosso sistema de transporte coletivo vai ter que acreditar de que é possível ampliar a base de usuários do transporte coletivo.